Fala galera, saudações rubro-negras, muito boa tarde, Deco na área e o Flamengo fecha um novo patrocinador. A gente vai falar quem é esse novo patrocinador agora neste vídeo. Falaremos também sobre Jorge Jesus, o Galvão Bueno falando sobre a preferência do Jorge Jesus aqui no Brasil, seria a seleção brasileira ou então o Clube de Regatas do Flamengo. Falaremos também aí sobre a preparação do rubro-negro para as finais do Campeonato Carioca. Então tem muitos assuntos a debatermos aqui. Você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação. Lembrar vocês também da nossa parceria com a Bet7k. Você poderá ganhar um manto sagrado retrô e é fácil para você estar concorrendo. Basta você cadastrar, né? Se cadastrar na Bet7k ou através do QR Code que está aqui acima de mim, ou então no comentário fixado ou no chat fixado. Estão os links, né? Tanto no comentário fixado quanto no chat fixado. Depois de você se cadastrar na Bet7k, você fará um depósito de apenas R$10, no mínimo R$10. Você pode fazer um depósito maior se você quiser, fique à vontade. Depois que fizer esse depósito, printa o comprovante, mande para os e-mails decosrn@gmail.com, decosrn@gmail.com ou decosrnbet7k@gmail.com, decosrnbet7k@gmail.com, e você estará concorrendo a esse manto retrô do Flamengo, né? Até agora, algumas pessoas já fizeram esse depósito, já mandaram os comprovantes e falta você. O sorteio será na segunda-feira, no horário da nossa live do 8h30, tá bom, gente? Então, vamos lá. Pessoal, falar aqui então, começando aí o nosso giro de informações, né? Começando aí sobre a questão da entrevista hoje. Entrevista, sim, posso falar, para os jornalistas que estiveram presentes lá do Ninho do Urubu, né? Do Davi Luiz, né? O Davi Luiz saindo em defesa do Vitor Pereira no Flamengo, né? Então, vocês saberão agora quais foram as palavras do jogador. Ele falou assim: o elenco é o treinador e o treinador é o elenco. Aqui no Flamengo a gente não separa isso. Isso é importante para todos nós e temos que ter isso em mente. Tivemos algumas oportunidades durante esse ano de conquistar o primeiro título, mas não conseguimos. Então, esse é o nosso intuito, essa é a nossa vontade. Isso que deve estar passando pela cabeça de todos os jogadores. Entramos no campo para treinar totalmente focados em conquistar essa taça, tá? Então, cara, essas foram palavras, aquilo que eu falo às vezes, muito da boca para fora e pouca atitude, tá? O Flamengo não vem jogando bem, o Flamengo é um time que está muito espaçado, muito culpa do treinador, né? Tem jogadores também que vem jogando bastante, né, com o nome. Isso é uma coisa aí que nos preocupa e nos preocupa bastante, tá? Essa questão aí de só ser bonito na hora de falar, na hora das atitudes dentro de campo, tá muito fraco, né? Tá muito ruim e a gente não consegue ver a virada de chave, né? O Davi Luiz também mandou um recado lá para o amigo dele, Marcelo, que poderá fazer a sua estreia. Não acredito, falando com alguns amigos tricolores, o Marcelo não está bem fisicamente. Não acredito que o Diniz irá arriscar colocando o Marcelo para jogar finais agora, né, como a do Carioca contra um arquirrival que é o Flamengo. E aí o Davi Luiz mandou um recado lá para o Marcelo, dizendo se não sabe se é uma boa ou uma má notícia a estreia do Marcelo, né? Falando que é um grande jogador, que espera que tenha o máximo de sucesso possível, como já teve na carreira toda, mas não contra o Flamengo. Aí, palavras, né, do Davi Luiz, ok? Davi Luiz também falou sobre a questão do sistema de 3 zagueiros, né? Ele acabou comparando a última vez que a seleção brasileira foi campeã de um mundial, jogando com 3 zagueiros. E aí ele questionou e falou assim: qual foi a última vez que o Brasil foi campeão do mundo? Em 2002 eram com 3 zagueiros, tá? Dizendo no intuito de defender o sistema de jogo implantado pelo treinador Vitor Pereira, tá?
ele continua falando assim, para mim não é só o esquema, não é só o sistema que começa o jogo. Hoje em dia constrói as 3 com lateral, constrói as 3 com volante, se defende 5, se defende 4, se defende 10, independentemente do que se fala ou da foto que você tira, o jogo é muito mais dinâmico do que isso. Então, independentemente do que é feita a análise do sistema, hoje os times têm que estar prontos para enfrentar qualquer time de cenário. É isso, tá? Palavras aí do Davi Luiz, né? Defendendo o sistema de jogo do treinador Vitor Pereira, tá? Sobre o Vitor Pereira, falamos aqui bastante sobre o que o Davi Luiz falou hoje para os jornalistas que estiveram lá no Ninho do Urubu, falar sobre as palavras do Zico, que algumas pessoas me perguntaram agora na live de tarde, o que o Zico falou sobre o Vitor Pereira e tal, ele detonando a contratação do Vitor Pereira, né? Ele falou assim, o mais surpreendente é que o Flamengo valorizou um treinador que perdeu as 2 competições para o Dorival. Eliminou o Corinthians na Libertadores e ganhou na final da Copa do Brasil. O Flamengo premiou quem perdeu e desvalorizou quem ganhou. O grande erro foi esse, ninguém sabe o porquê que o Dorival foi embora. Na verdade, o Dorival não tinha mais contrato, o Flamengo resolveu não renovar o contrato do Dorival, né? Respeito muito a posição do Zico, né? Mas convenhamos, a Copa do Brasil foi resolvida nos detalhes, né? Graças a Deus o Fagner errou aquele pênalti, o outro menino que jogou no Vasco também acabou perdendo o pênalti, né? Enfim, então depois o Rodinei, né, o herói improvável, acabou fazendo e o Flamengo foi campeão, mas convenhamos, o Corinthians foi melhor, principalmente na reta final do jogo, tá? Aí o Zico falou aqui, o Dorival pegou o Flamengo a poucos pontos da zona de rebaixamento, se dependesse dele, o Flamengo eles iam brigar no Brasileirão também. O problema é que chegou um momento que já tinham ganho as 2 competições, que não dependia só dele, né? Dependia do Palmeiras e tal. O Dorival errou também na hora da questão dele lá, como é que se fala? De ter poupado contra o Ceará, para um jogo já ganho, confronto já resolvido contra o Vélez, enfim, tá? Vamos lá, continuar aqui, né, para a gente ter mais assuntos, né? Eu respeito a opinião do Zico, mas eu discordo, ok? Né? Vamos lá, então. Falar aqui também sobre a questão do empresário, né, que mudou do Ângelo. Quem é agora o empresário do Ângelo? Bertolucci, né? E com isso, segundo informações do GE, com a mudança, né, de um empresário para o outro, né, saiu a Marisa, entrou o Bertolucci, dizem que o Flamengo desistiu da contratação do Ângelo, que eu discordo veementemente, tá, gente? Não existe isso, tá? O Flamengo continua firme e forte atrás do Ângelo, tá? Então a informação é essa, não existe isso do Flamengo ter desistido do Ângelo. Lógico que a preferência do Bertolucci é colocá-lo, ele é um empresário renomado, não tem só jogadores no Flamengo, não quer e não vai botar só jogadores no Flamengo, vai ver o que é melhor para ele, com certeza, porque é o trabalho dele. E ele vai ver se realmente isso acontece, de vir uma proposta da Europa, tá? Sobre a proposta do Flamengo, segundo informações do Wilson Pimentel, torcedores.com, o Flamengo não aumentará a proposta pelo Ângelo, tá? Vai permanecer do jeito que está. Alguns falam que é 12 milhões por 50%, outros falam que são 12 milhões por 80%. Eis a questão, né? Ninguém sabe realmente o que é e o que não é, tá? Mas o que bate são os valores de 12 milhões de euros. Aí, se são 50 ou 80, uma coisa eu posso garantir, né? Que dificilmente o Flamengo verá grande valor numa revenda do Ângelo, caso ele venha, tá? Vamos falar aqui
né? Tem muitos assuntos a debatermos, ok? Falar sobre o Arrascaeta, que não participou do segundo treinamento consecutivamente, assim como o Gabigol, tá? O Arrascaeta com problema na parte adutora da coxa, né? Problema mais sério do que o do Gabigol, que está com desequilíbrio muscular e aí precisa fazer um trabalho mais específico, né? Não chega a ser uma lesão do Gabriel, e os dois não participaram do segundo treino consecutivo. Mas tem grandes chances de participarem do primeiro jogo das finais, tá? Só para vocês estarem cientes, ok? Falar sobre o Richard Rios, muito próximo de jogar no Guarani, apesar que a primeira proposta do Palmeiras foi negada, tá? Mas eles já se acertam. O Guarani ofereceu, o Palmeiras ofereceu 6 milhões de reais e o Flamengo ficará com 25% de uma futura venda. 6 milhões, 25, 1 milhão e meio de reais, muito pouco. E o Flamengo quer mais, estão tentando aí chegar aos 12 milhões de reais, aí o Flamengo ganharia o dobro, chegaria a 3 milhões, mas a tendência é que o Richard Rios vai jogar no Palmeiras, sim, tá? Pedro elogiando o Fluminense, falando que o Fluminense joga um futebol muito bonito, né? O atacante prevê dificuldades e aponta a importância da marcação na final do Carioca. É o que a gente fala, a marcação começa lá na frente. Se os 3 homens de frente, Gabriel, Arrasca e Pedro, não ajudarem na primeira linha ali de ataque do Flamengo, marcando os defensores tricolores, na saída de bola do André, que faz muito bem isso, vai ficar muito complicado, tá? Só para o pessoal entender, ok? Entender, tá? Falar aqui sobre o jogador Kennedy, ex-jogador do Flamengo, sei que não tem muita coisa a ver com o Flamengo, só por ser ex-jogador, mas ele pode estar indo para o Vasco da Gama, tá? Então, eu queria saber do torcedor do Flamengo se vocês acham e vocês gostariam de ver o Kennedy usando a camisa do Vasco da Gama, tá? Então, só esse título de curiosidade. Falar sobre o Bruno Henrique, que hoje participou, né? Uma parte do treinamento, enfim, fazendo um golaço, até tá na Flá TV, dei uma olhada lá no gol, né? Um golaço aí do Bruno Henrique. Mostra que tá se recuperando muito bem. Esperamos, quem sabe, estava falando até na live, quem sabe o Bruno Henrique aí, ele poderá, né, entrar ali no dia 9 de abril, no segundo jogo da final, uns 15 minutinhos, fazer o gol do título. Imagina, né? Imagina o Bruno Henrique aí voltando pelo Flamengo numa final contra o Fluminense, tá? Falar aí também sobre a questão do Vitor Hugo, né? O Vitor Hugo também voltando, né? Jogou pelo Sub-20, vitória do Flamengo sobre o Bragantino 4-3 e foi autor de um dos gols, né? E teve uma fratura no pé, teve poucas oportunidades aí com o Vitor Pereira, né? E agora ele podendo, né, ser um jogador importantíssimo no sistema de jogo. Quem sabe na linha de meio campo ali, dos 2 jogadores por dentro, o Vitor Hugo seja uma peça dessa importantíssima ali jogando naquele setor, tá? Porque eu acho que dificilmente o Vitor Pereira mudará esse sistema de 3 zagueiros para os jogos finais, tá? Sobre o Jorge Jesus, né? Galvão Bueno falando que conversa bastante com o Jorge Jesus e ele acredita que o treinador prefira a seleção brasileira do que ao Flamengo, né? Foi uma entrevista que o Galvão deu pro Flow Esporte Clube, né? O apresentador, né, questionou se ele fosse o Vitor Pereira, o Jorge Jesus, desculpa, o Galvão Bueno, se ele voltaria para treinar o Flamengo com esse sarrafo. E aí ele disse assim: não é fácil não, o Mister fala comigo toda hora, já é oficial, não vai renovar o contrato com o Fenerbahçe. Acaba em maio, no final da temporada, mas eu tenho a sensação de verdade que ele está pensando na seleção brasileira. Eu tenho a sensação que eu escutei aqui apontando para o ouvido, brincou o Galvão, né? Enfim, então palavras do Galvão, sensibilidade do narrador, tá? Falar aqui sobre o Marinho, né? Que alvo lá do Fortaleza, ele dizendo que não tem interesse de sair do Flamengo, lógico, né? Tá estabilizado, ganha um bom salário, enfim, cara. Provavelmente o Marinho ficará no Flamengo até o final de 2023, aí acredito sim que o Flamengo não irá renovar
o contrato deste atleta, tá? Falar sobre o time que eu quis agora há pouco era o Fortaleza, mas o Marinho não abriu conversas com o time de lá, tá? O time do Ceará, tá bom? Falar sobre o Uribe, né, que até o momento não assinou nenhum pré-contrato com o Flamengo, se vier só vem na metade do ano, e segundo a TV Azteca, grandes chances do Tigres fazer uma ótima proposta ao jogador, e aí provavelmente o jogador não virá para o Flamengo, tá bom? Então só para vocês estarem aí cientes, tá? Falar sobre o Renier, título de curiosidade, né? Ele foi oferecido ao Corinthians, né? Ao Corinthians, o Renier Jesus, mas segundo informações, o Renier não voltará ao Brasil e sim permanecerá na Europa, tá bom? Então, o Corinthians teria sido o clube o qual ele foi oferecido, tá? E para a gente terminar aqui esse giro de informações, né? Falar sobre a questão do do novo patrocinador do Flamengo, né? Parceria voltada para o meio digital, tá? O Flamengo tem um novo patrocinador, o clube anunciou nesta sexta-feira a construtora Direcional Engenharia como a nova parceira do clube. A novidade está no formato da sociedade, que tem a duração de 1 ano e será voltada para o meio digital, sem exposição da marca no uniforme. A parceria estará vinculada à Flá TV, permitindo a promoção de ativações em transmissões dos jogos nas mídias sociais, no aplicativo do clube, além de disparos de torpedos de voz e e-mails marketing para os mais de 100 mil sócios torcedores, a base de inscritos em todas as redes sociais chega a 60 milhões de pessoas. Tá? O Flamengo possui hoje uma enorme força em suas mídias sociais, não só pelos milhões de seguidores, mas também pelo engajamento impressionante da nossa torcida. Temos certeza que a nação vai abraçar essa parceria com a Direcional. Tá bom, é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês, tá? Que Deus abençoe, proteja, tamo junto. Mais tarde estaremos de volta. Se inscreva aqui no canal Deca CRN, deixe seu like, compartilha com os amigos, aciona o sino de notificação, tá bom, gente? Até mais tarde, se Deus quiser, tá? Tamo junto, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Valeu, fui!